Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente veio para mais uma videoaula. Hoje a gente vai aprender a fazer este coraçãozinho, né? Eu fiz ele aqui em duas cores, ó. Fiz ele em rosa e vermelho e fiz ele em vermelho e dourado. É fácil, simples e bora então para a próxima videoaula. Bora para mais uma videoaula então. Gente, a gente vai fazer o segundo coraçãozinho, né? Segunda opção, que é esse modelinho aqui, que é bem parecido com o modelinho que a gente ensinou na outra videoaula, mas ele tem outras nuances e a gente vai fazer juntos aqui na nossa videoaula de hoje. Vou estar utilizando um fio de algodão de textura, né? De 2 cabos, aqui dá para ver que eles são 2 cabos torcidos, fio 100% algodão, e o tex dele é 295, a cor pimenta. Bom, vamos fazer o laço mágico. Para quem não sabe fazer o laço mágico, pode fazer as 3 correntinhas, né? Porque a gente vai começar com um círculozinho. Então, 3 correntinhas aqui, 3 correntinhas não, 4 correntinhas, fecha com ponto baixíssimo, e aí vai fazer sucessivamente as carreiras que a gente vai ensinar aqui, tá bom? Mas a gente vai utilizar o laço mágico para ele ficar bem fechadinho assim, né? O interior dele. Então, o laço mágico nada mais é você separar 2 dedinhos, segura a pontinha do fio aqui com seu dedo, passa a linha e cruza ela por cima dos seus dedos assim, ó. A agulha que eu vou estar utilizando aqui, como eu utilizei na última videoaula, foi a agulha 1.5, né? E aí você pega, puxa um ganchinho, ó, quase que eu não mostro aqui, perdão. Ó, você introduz a agulha deitada, puxa com o ganchinho para cima, né? Introduz novamente aqui na agulha, puxa aquela correntinha por baixo e basicamente você já tem seu laço mágico. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um ponto baixo, utilizando essa alcinha aqui, ó, dentro do círculo, um ponto baixo. E vamos repetir para fazer um ponto baixo também, para a gente fazer o nosso primeiro ponto alto. Essa maneira que eu faço para subida, gente, é uma maneira que deixa o trabalho mais limpinho, não deixa ele sem tanta cicatriz. Então aqui eu fiz um ponto baixo e um ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou repetir novamente para vocês não se perderem. Ó, eu fiz o ponto baixo aqui, eu peguei apenas a alcinha do lado. Ó, não foi essa aqui não, foi essa aqui, ó. Tá vendo? Busquei o fio, fiquei com 2 alcinhas na agulha, busco mais uma correntinha e aqui eu tenho o meu primeiro ponto, que vai ser meu primeiro ponto alto, ok? O que eu vou fazer aqui, gente? Nesse caso aqui, eu vou fazer 6 pontos altos. Esse coração ele até é mais gostosinho de fazer porque ele parece ser mais rápido, né? Então aqui eu vou repetir 6 pontos altos. Eu tenho 4. Na verdade, eu tenho que ter 7 aqui, tá? Porque eu contabilizo aquele ponto que eu comecei aqui no início da carreira como meu primeiro ponto. Então, é esse ponto mais 6. Então, aqui eu tenho agora 6 pontos altos. Vou fazer mais um ponto alto. Vou falar mais uma correntinha, perdão. Mais um ponto alto. E aí eu fiquei com 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu faço uma correntinha de separação e repito fazendo aqui 7 pontos altos. Dentro do círculo mágico. Ó. Tenho 4, vou fazer mais 3 para a gente finalizar. Vamos contabilizar para ver se a gente tem 3, 7. Então eu tenho aqui 14 pontos divididos por uma correntinha aqui. Então 7 pontos de um lado, uma correntinha e 7 pontos do outro. Agora eu vou fechar meu laço mágico, tá?
puxa bem, ajusta. E automaticamente este coraçãozinho ele vai dar o biquinho. Quando eu coloco essa correntinha ele já vai dar o biquinho aqui. Então agora vamos para o próximo passo para a gente seguir a terceira carreira. Eu falei terceira carreira, mas é para quem está fazendo... Terceira carreira é para quem está fazendo o método com as 3 correntinhas, tá, gente? Que a primeira carreira basicamente é o laço mágico, a segunda carreira é esses pontos e a terceira carreira vai ser a carreira que a gente vai iniciar agora. Então, para aprender aqui, eu venho aqui, ó, lembra daquela primeira correntinha que eu fiz? Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, pegando essas 2 alcinhas da correntinha, quando eu iniciei meu trabalho, e vou fazer um ponto baixíssimo. Ó. Fiz o ponto baixíssimo, que foi passar... Vou repetir ele para vocês verem melhor, ó. Introduzi a minha agulha pegando as 2 voltinhas das 2 correntinhas. Fui lá, busquei o fio, passei por dentro e passei por dentro da alcinha e eu fechei o meu ponto aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou começar a trabalhar com pontos altos. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui no mesmo lugar que eu comecei, um ponto alto. Vou introduzir a minha agulha lá nas 2 correntinhas onde eu fechei, vou buscar o fio e vou fazer aquela sequência. Ó, um ponto baixo, repito o outro ponto baixo, e agora eu faço uma correntinha. Tá vendo? No próximo ponto, eu vou repetir o seguinte. Para cada ponto da base, eu vou fazer 4 vezes 2 pontos altos juntos. Assim, ó. Então aqui eu fiz o meu primeiro ponto, que é meu primeiro ponto alto, que é ponto baixo sobre ponto baixo, uma correntinha. Venho para cá no próximo ponto e vou fazer aqui 2 pontos altos. Próximo ponto, vou repetir. Vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui eu fiquei com 2 conjuntos de 2 pontos altos, tá vendo? Primeiro ponto, 2 pontos altos no mesmo lugar, 2 pontos altos no mesmo lugar, e vou repetir mais uma vez. Vou repetir 2 pontos altos. E a minha última repetição de 2 pontos altos, repito novamente. Então aqui, ó, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 conjuntos de 2 pontos altos, né? Agora eu vou fazer, viu que eu fiquei aqui no final com 2 pontos? Eu vou fazer também 2 pontos aqui. Só que eu vou fazer um ponto para cada ponto alto da carreira. Beleza, né? Aí eu cheguei aqui, ó, aonde tinha a correntinha. O que eu vou fazer? Eu tô nessa carreira aqui, ó. Tá vendo? Eu cheguei onde tinha a correntinha. Nesse mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto comum, um ponto alto alongado e outro ponto alto comum, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, assim. Como é que faz o ponto alto alongado? Nós vamos aprender agora. Introduzo a agulha aqui e faço um ponto alto normal. Pego a minha linha de novo no mesmo lugar. Eu alonguei o fio. Eu passo primeiro só pela primeira voltinha, mas eu só tiro uma voltinha da agulha. Agora eu tiro 2 e tiro 2. Esse é o ponto alto alongado. Vou repetir ele para vocês verem melhor. Laço como se fosse fazer um ponto alto. Vou lá, busco o fio. Fiquei com 3 alças na agulha. Tiro, laço e tiro a primeira alça. Fiquei com 3 aqui, tiro 2.
Fiquei com 2, tiro 2. Então eu fiz o meu ponto alto alongado. Vou fazer o meu ponto alto normal. Aqui vocês ajustem a altura do seu ponto alto para ele dar esse desnívelzinho, assim, essa diferença e ir formando o nosso coraçãozinho, tá? Bom, fiz aqui e agora eu repito. Aqui eu tenho que fazer 2 pontos altos e repito os conjuntos de ponto até finalizar a carreira. Quando chegar aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Até a gente que tem experiência no crochê, a gente erra. Eu já estava quase finalizando o meu trabalho. Vocês vão perceber aqui, ó, que as minhas voltinhas dos pontos altos, elas estão mais esgarçadas. Ela está fazendo uma curvinha, que significa que eu fiz o trabalho e tive que desmanchar. Porque a hora que eu cheguei aqui, que eu comecei a passar o fiozinho dourado, já ensinando para vocês, eu percebi que eu tinha engolido o ponto aqui. E que isso fez com que interferisse no meu processo de confecção do meu trabalho, na carreira número 4, e eu tivesse que aumentar um ponto exatamente aqui, ó, para poder compensar o ponto que eu perdi. Só que eu não tinha percebido. Eu achei que eu tinha contabilizado o número de pontos errado. Então, quando eu chegar aqui, eu preciso conferir para ver se eu estou com a quantidade de pontos certinha, se eu não pulei ponto nenhum da carreira. Aqui eu fiz um joguinho na carreira número 3, né? Eu fiz um joguinho de iniciando aqui com um ponto alto sozinho. E depois eu fiz, ó, 2 pontos altos juntos. Aqui, ó, 1, 2, 3 pontos altos juntos, 4. Aí, quando eu cheguei aqui, ó, eu fiz 2 pontos altos sozinhos. Nesse mesmo lugar aqui eu fiz 3 pontos altos juntos, sendo que o primeiro ponto alto é normal, o ponto alto do meio é o ponto alto alongado e mais um ponto alto normal. Fiz 2 pontos altos correspondendo à carreira anterior e fiz mais os bloquinhos que eu precisava fazer até chegar aqui, onde a gente vai finalizar a carreira. A gente vai finalizar a carreira de que maneira? Com um ponto baixíssimo no pé da carreira. Aqui, ó, nesse buraquinho aqui, ó. Então eu faço aqui no pé da carreira um ponto baixíssimo, pego aqui no meio do meu ponto baixo da carreira, aquele ponto baixo que eu subi, faço mais um ponto baixíssimo. E agora na correntinha eu vou fazer um ponto baixo para eu subir a carreira. Ponto baixo feito, agora eu vou fazer outro ponto baixo em cima dele, pegando a alcinha de fora. Opa! E agora com atenção eu vou fazer os meus bloquinhos. Então fiz o meu primeiro ponto. No mesmo lugar eu faço um ponto alto. Migro para o próximo ponto e faço 2 pontos altos juntos no mesmo lugar, finalizando os pontos altos, tá, gente? Ó, fiz 2 pontos altos no mesmo lugar, volto sem pular o ponto. 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. Ó, fiquei com 3 conjuntinhos de pontos altos. Faço mais um conjuntinho de 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. E faço mais um conjuntinho de pontos altos juntos no mesmo lugar. Eu fiquei aqui com 5 conjuntos de pontos altos juntos no mesmo lugar, ou seja, 5 pontos da carreira de baixo, completados com 5 pontos juntos na carreira de cima. Tá bom, ó? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, sem perder ponto aqui, ó, dessa vez, graças a Deus. Agora, até chegar aqui, ó, eu acho que exatamente aqui, eu vou ter que fazer ponto alto para eu completar. Então, vamos ver quantos pontos altos que eu vou fazer aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto, sexto ponto. Vou parar e vou olhar se eu já cheguei. Espera aí.
Ó, eu vou fazer mais um ponto, então serão 7 pontos altos sob pontos altos, porque eu já cheguei no primeiro ponto alto daquele Vzinho com 3 pontos que eu cheguei. Agora, aqui, ó, no próximo, que é a alça do ponto alto alongado, ó, eu vou fazer o seguinte, faço 2 pontos altos juntos, no mesmo lugar. Fiz. No mesmo lugar, eu faço um ponto alto alongado. Ó, ponto alto alongado. Passo apenas por volta de uma voltinha. Agora eu tiro 2 e tiro 2. E no mesmo lugar, eu vou repetir mais 2 pontos altos. Para fazer o biquinho e fazer essa posição aqui, ó. Tá vendo? E se eu fiz 7 pontos aqui, eu preciso repetir os 7 e os bloquinhos de pontos altos juntos para finalizar a carreira. A mesma coisa que eu fiz do lado de cá, eu vou repetir do lado de cá, ok? Que aqui eu cheguei no meio do meu trabalho. Por isso que o crochê, ó, terminei a carreira, é contabilizar, prestar muita atenção, tem que contar, não tem como não fazer crochê contando os pontos certinho, para que o nosso trabalho bata certinho. E é também fazer e desmanchar, seja para a pessoa mais experiente ou não. Chegamos aqui, então essa é a nossa última carreira, com o fio vermelho. Daqui a pouquinho a gente vai passar com o fio de polipropileno. Eu vou vir aqui na base, ó, aqui, ó, exatamente aqui, e vou prender com um ponto baixíssimo. Como é bom a gente fazer o trabalho, né, no final das contas bater, né, a gente contabilizar e o trabalho bater. Opa! Fechei com ponto baixíssimo. Vou fazer outro ponto baixíssimo aqui para a gente arrematar o nosso trabalho de vez, ó. Puxei o fio que eu já tinha cortado e arrematei. Tá vendo? Formou a voltinha do nosso coração. Agora eu vou fazer o quê? Prender o fio dourado aqui, de polipropileno. A agulha recomendável é a agulha número 1,75. Se você fez o seu trabalho desde o início com a agulha 1,75, você vai finalizar com ela utilizando o fio de polipropileno. Eu não estou com a minha agulha de 1,75 aqui, então eu não vou utilizar ela, né? E vocês vão ver que vai dar um pouquinho de dificuldade na hora de eu fazer os pontos baixos, porque ela vai acabar puxando um pouquinho o fio, né? O fio de polipropileno, ele é chatinho de trabalhar, a gente tem que saber. E todos esses fiozinhos que sobrarem, depois eu vou esconder com a agulha de tapeceiro por volta aqui, por baixo do meu trabalho, tá bom? Então, vou prender o fio aqui e volto para poder mostrar para vocês a dinâmica de como distribuir os pontos baixos com o fio de polipropileno. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu fiz aquele nozinho inicial que a gente sempre vai fazer para poder começar o nosso trabalho em crochê. E eu vou prender ele aqui, ó, no início do nosso trabalho aqui, ó. Introduzo a agulha dentro de algum dos buraquinhos da carreira anterior. Puxo o fio para cá para dentro. Opa, ele atravessou com tudo aqui. Na verdade não era para ser assim. Tá vendo o que eu falei com vocês aqui? Vocês não estavam vendo, né? Vamos agora então prender o nosso fio aqui e fazer o nosso trabalho. Ó, eu fiz aquele nozinho que a gente inicia o nosso trabalho. Vou introduzir aqui dentro do nosso trabalho e vou puxar delicadamente só para passar a alcinha. Tá vendo que eu falei que a agulha abre o fio, ó? Dependendo da espessura da agulha, a agulha abre o fio. O fio de polipropileno, ele é bem chatinho de trabalhar. Vou fazer uma correntinha aqui para prender o meu trabalho. Basicamente vai parecer que é o meu ponto baixo, né? E vou migrar para a primeira correntinha aqui, ó. Eu prendi ele no meio do ponto baixo da carreira anterior, aqui, ó. Aqueles pontos que eu subi, então eu prendi aqui, ó. Agora eu vou vir aqui, ó, na primeira correntinha que eu fiz e vou fazer o meu primeiro ponto baixo, pegando as duas alcinhas, sempre pegando duas alcinhas. Então aqui eu passo o fio, faço o ponto baixo e no próximo eu vou fazer 2 pontos baixos, no mesmo lugar. O pessoal tá comemorando aqui jogo, deve ser escutar o barulho. Fiz
Sem pular, eu vou aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos. No mesmo lugar. Melhor, não é juntos, é no mesmo lugar. No mesmo buraquinho. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E assim eu vou intercalando até eu chegar aqui. Finalizando nesse pezinho aqui, da onde eu comecei, eu fecho com um ponto baixíssimo. E daqui eu posso fazer as correntinhas, prender e fazer aquela alcinha que eu fiz nos trabalhos anteriores. Trabalhos anteriores, não. No coraçãozinho anterior a este que eu estou ensinando para vocês. Vou finalizar e mostro para vocês aqui. Bom, nós chegamos à reta final aqui do nosso trabalho. É assim que ficou o nosso trabalho finalizado. Aqui a gente fez aquela sequência de ponto baixo, sobre ponto baixo, um ponto baixo, 2 pontos baixos até finalizar o nosso trabalho. Terminamos aqui com ponto baixíssimo, fizemos aqui 24 correntinhas para fazer essa alcinha aqui, prendemos com ponto baixíssimo e escondemos o fio atrás do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Beijo no coração, Deus abençoe, bom artesanato, se cuidem, fui!